é realmente o retorno de quem sempre esteve ali. O Curry, após a chegada do Butler, subiu completamente o nível. E essa arrogância no título é no bom sentido, porque todos nós sabemos que o Curry, ao lado do Tim Duncan, são os dois jogadores mais altruístas da história da liga. E o tridente da NBA, o LeBron, o Curry e o KD, não aceitam jogadores estarem um nível acima deles. E isso faz com que eles subam a produção em quadra. E no caso do Curry, que é um jogador que está acostumado a vencer, a chegada do Butler meio que deu uma luz no fim do túnel. Aquela luz que ainda dá para vencer o campeonato. E a maior mudança no jogo do Curry foi na maneira com que ele está encarando cada partida. O brilho dele parece ter voltado com a chegada do Butler, porque na quadra, nos arremessos, nos passes e em tudo que ele faz, não muda em nada, porque estamos falando de um veterano vencedor. E os hábitos são de um campeão. Então a impressão é de que as repetições dos arremessos apenas aumentaram. E quando você junta tudo isso que eu falei com a volta dos olhos brilhando na quadra, temos o Curry dominante mais uma vez. Então deixa eu te explicar como ele joga e o motivo dele ser tão dominante. O Curry é muito mais que o melhor arremessador da história. Às vezes as pessoas definem ele apenas por isso, mas o Curry é eficiente contra todo tipo de cobertura defensiva. E contra a cobertura mais utilizada na NBA, ele é muito letal. Esse tipo de arremesso aqui, esse pull-up contra a defesa em drop, é muito difícil, mas tudo para o Stephen Curry parece ser mais fácil. Aqui ele sai para receber e no mesmo momento o Podziemski está fazendo uma screen no pivô adversário. E no momento em que o Curry recebe a bola, o Post vem executar a screen e o Goga está muito atrasado no lance. E a screen é feita e olha como o Goga até se recupera bem e deixa assim um espaço pequeno, tendo em vista que o KCP ainda está vivo no lance. E também é nesse momento aqui que entra a maior capacidade, o maior diferencial do Stephen Curry. O gatilho é muito rápido, é sem dúvidas nenhuma o gatilho mais rápido da NBA. E mesmo com uma boa defesa, o Curry está ainda assim com a visão limpa do aro, e isso é mais que o suficiente para ele. E já nessa posse tem um exemplo dele fora da bola. A jogada é iniciada pelo Butler, que faz um bom drive, mas olha o gatilho na mente do Draymond Green. Ele mal tem um controle da bola ainda e já se projeta para fazer o handoff com Curry. E no caso aqui, o Amen está executando um Daniel, que seria basicamente esse posicionamento, que ele está de costas para a bola e de frente para quem ele está defendendo. E essa duplinha tem muitos anos jogando junto e não precisa nem de uma comunicação verbal, basta um olhar para o outro que eles se entendem. Então, pela entrega do passe, o Curry já sabe que será um drop e que o pivô adversário também estará atrasado. E se alguém estiver atrasado contra o Curry, ele vai punir. E nessa situação aqui não é diferente. E sim, estamos falando de um arremesso difícil, mas esse tipo de visão do aro, a defesa não pode permitir ao melhor arremessador da história. E voltando com ele um ball, ele trazendo a bola, essa posse é muito interessante. Acontece uma troca que quando você olha é totalmente inocente, mas aqui ele está tirando dele o melhor navegador de screen do adversário e está recebendo um jogador extremamente alto que terá dificuldades navegando o screen. E aqui vem o pulo do gato. Olha como o Draymond Green vem fazer a screen e o Lopes comunica com Garrett Trent sair no Dray para tirar a vantagem da screen. A comunicação acaba sendo um pouquinho só atrasada, mas de novo, olha o tamanho do espaço. É bem pequeno, né? Mas como você já viu, não dá para deixar o camisa 30 com essa distância, ainda mais com essa visão do aro. E como de costume, ele vai matar. Mas se ele é tão bom nesses arremessos, a tendência é a defesa fazer com que o Curry diminua a frequência. E é nessa tentativa que o Steph cria vantagens contra as defesas. Porque, como você já viu, qualquer mínimo espaço é espaço suficiente para um arremesso dele. E é nessas frações de segundos que cria uma dúvida na cabeça da defesa. E essas dúvidas acabam se tornando uma vantagem que o Curry cria para a equipe.
E sendo mais prático, temos o Dwayne explodindo em direção ao Curry. E olha como o Claxton está bastante atrasado no lance. E aqui, na teoria, seria um show com o Red. Eles tentariam criar algum tipo de dúvida na cabeça do Curry. Mas a velocidade do Curry e do Draymond faz a armadilha se voltar contra a própria defesa. E aqui o Curry solta um passe de canhota para deixar o Green na situação mais vantajosa em uma quadra de basquete. O short é o tendão de Aquiles de qualquer defesa em qualquer lugar do mundo. E aqui o Dwayne finaliza a jogada forçando o contato e usando a tabela para conseguir os seus pontos. Mas você que assiste os jogos do Golden State, você sabe que o Draymond finalizar pontuando não é algo consistente e ele nem se sente confortável fazendo isso, mas passar é o que ele mais gosta. E no short não tem ninguém melhor na NBA que ele passando a bola nessa situação. Aqui o Curry força uma troca sendo o screener. Depois recebe a bola e aí sim recebe a screen. E aqui temos novamente uma tentativa frustrada de algum tipo de cobertura do Nets. E no caso parece que o Claxton queria uma troca, mas não houve uma comunicação. E esse jogador aqui acaba dobrando no Curry. E se tem uma dobra no Steph, tem o Draymond Green no short. E quando ele recebe, o trabalho que ele faz é muito subestimado. Porque pode parecer uma situação boba, mas manter a vantagem que seu companheiro criou é tão importante quanto a criação dela. E o Dray estende essa vantagem muito bem. É que ele solta um bom passe para um arremesso completamente limpo no corner. Alguns erros que não podem ser cometidos nessa posse, mas o principal deles foi o Claxton mostrar a intenção de marcar o Stephen Curry no perímetro, porque pivô na NBA contra o Curry é uma desvantagem gigantesca. E mostrando de uma maneira mais detalhada, aqui o Curry está do outro lado da quadra e a excelente screen do Draymond força uma troca, porque você não pode dar o mínimo espaço para o arremesso. Então o Curry já recebe a bola em um mismatch e aqui é uma vantagem ofensiva gigantesca. Então ele limpa o lado que ele quer atacar e ali fica vazio. E quando ele mostra a intenção de pisar no garrafão, olha como o Draymond Green está se tornando uma linha de passe. E isso são dois gênios se comunicando sem mesmo abrir a boca, porque nessa situação o Paolo iria dobrar e vai dobrar no Curry. Então se tem dois jogadores no Curry, a vantagem já está criada. E aqui vem aquilo que eu disse de manter a vantagem. Manter a vantagem é crucial numa quadra de basquete. O Dray rapidamente já solta um bom passe para fora e o arremesso acaba nem caindo. Mas quando a transição ofensiva é excelente, essa vantagem do Curry já aparece muito rápido. Aqui ele vem fazendo a transição e já está com o pivô adversário defendendo ele. E aqui nessa posse dá para mostrar o Curry em isolation. Ele costuma ser menos frequente que a maioria das outras superestrelas por motivos que eu vou te dizer em breve. Mas isso não quer dizer que ele seja ineficiente. Aqui em ISO, olha o que ele faz com o Wendell Carter. Chega até ser covardia. Ele junta o excelente trabalho de pés com o crossover e o gatilho mais rápido da liga. E assim, tem uma criação de vantagem própria muito grande. E essas bizarrices que ele faz, não é só com o pivô. Quando tem um defensor mediano nele, também é um mismatch muito claro. E isso vai ser punido com bastante frequência e eficiência. E as consequências de deixar o Curry confortável é que o jogo pode acabar em uma simples sequência. E ele gosta muito dessa sequência. Aqui ele vem trazendo a bola em transição e ele rejeita a screen. E olha como ele apenas para a bola. Ela até foge um pouquinho, mas olha a distância que ele está para o KCP. E como você já viu, essa distância não é negociável para o Curry. E como é uma sequência, vamos em cortes mesmo. Então Orlando vai para o ataque e acaba cometendo um turnover. E o Curry já explode pedindo a bola para fazer a transição. Ele recebe e rapidamente já passa para o Hield. Mas olha como ele já passa se reposicionando e já pedindo a bola novamente. A bola é devolvida e ele lê o atraso do defensor. E na cabeça do Curry, o defensor vai vir para pegar ele no toco.
e acaba não acontecendo, e com isso a visão fica totalmente limpa e sem ninguém ameaçar ele. E sem ameaça, o arremesso é muito mais limpo que o normal. E temos 2 bolas de 3 em 3 posses de uma partida. E a sequência precisa ser parada pelo pedido de tempo do Mosley. E passando para a entrega mais diferente do Curry, o off-ball do Stephen Curry é um absurdo quando colocamos ele no grupo das superestrelas. Depois de tudo que você viu dele com a bola e executando mais ações com a bola nas mãos, essa eficiência dele parte para o off-ball também. Aqui temos a posse sendo iniciada pelo Gary Payton para achar o Butler no post baixo, e a ação já está acontecendo mesmo antes do domínio do Butler. Temos aqui o Curry fazendo uma screen para um pivô, e olha como uma simples back screen já cria uma confusão na defesa adversária. E assim o Curry criou um intervalo muito grande entre ele e o defensor, e no mesmo momento em que ele está executando toda essa rota, ele também processa e entende de onde sairá o arremesso. Com tudo isso projetado na cabeça, quando ele finaliza a rota, ele pega e arremessa na velocidade da luz. E até em princípios básicos ofensivos, ele causa bastante estrago. Aqui ele está trazendo a bola, passa para o Butler e rapidamente recebe uma flare. E olha o tamanho do intervalo que ele cria. E para fugir do toco, ele bate a bola mais uma vez e fica com a visão completamente limpa do aro. E esse balanço entre estar on-ball e off-ball mata a defesa completamente, porque mesmo sem a bola, ele ainda é uma ameaça eminente, e quando você pesca nele, ele pode se deslocar, criar uma separação através de uma realocação no próprio perímetro. E tem uma técnica muito engraçada que ele utiliza. O fingir de morto dele é a habilidade mais sutil do seu jogo. Tudo que ele faz parece ser extremamente letal. Aqui ele faz a screen e olha como ele está após o post sair para o pop. Parece realmente desligado da jogada, tanto que nem para a bola ele está olhando. E o defensor também relaxou por causa da atitude corporal do Curry. E do nada ele explode o mais rápido possível em direção ao perímetro. E olha o espaço que o fingir de morto criou. Como você já viu ao longo de todo o vídeo, ele com uma visão clara do aro, o resultado é o mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não apenas isso, quero que daqui para frente vocês prestem atenção nesses pequenos detalhes que mudam completamente o fim da jogada. E se você gostou do vídeo, dá essa moral, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo no seu grupo do Golden que você tem. Obrigado por assistir e até a próxima.